Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, o eterno Deus, pelo privilégio, Senhor, de estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou a Tua igreja, Pai, Tua palavra. Perdoa, Senhor, quando nós não damos o devido valor, Senhor, nas coisas que são Suas. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não damos e não valorizamos, Senhor, Tua igreja, o Teu corpo, a Tua casa. Quando o sentido da nossa vida, Pai, não é incomum engrandecer o Teu nome. Perdoa-nos, Pai, e nos dá da Sua graça, Senhor, para que o eu possa ser arrancado de uma vez por todas. E abençoa, Senhor Deus, cada alma que está aqui esta noite. Peço também, Pai, por aqueles, Senhor, com tristeza, que não vieram. Peço que o Senhor esteja os guardando, dando-lhes sabedoria e tendo misericórdia mesmo, Senhor, das suas vidas. Senhor, nos abençoa com a Sua palavra, fala conosco, fala ao nosso coração. Fala sempre, querido Deus, o que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. E também, Senhor, que possamos sair da Sua casa de uma maneira diferente, Senhor, do que entramos aqui. Então eu peço que o Senhor esteja transformando o entendimento, Pai, daqueles que ainda não foram transformados. E trabalhando mesmo, Senhor, através do Teu Espírito, para que plenamente, Senhor, possam desfrutar da boa, da perfeita e agradável, Senhor, a vontade do Pai. Abençoe a Tua palavra. Obrigado pelas orações, pela ceia, pela Tua palavra que já foi lida, pelos hinos e pelos cânticos que foram entoados ao Senhor. Estamos aqui, Senhor, para lhe dar o culto que lhe é devido. Então, querido Deus, nos ajude. Quebranta mesmo, Senhor, os corações. Quebrante, Senhor, os corações endurecidos, Pai. Tenha misericórdia desses corações, ó Deus. Tenha misericórdia dessas vidas. E é em nome do Cristo que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Jesus está ensinando então os seus discípulos a orar. Nós já falamos sobre venha a nós o teu reino, falamos sobre o perdão. Perdão não é opção, perdão é imperativo. Quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos,
Palavra de Deus e servir a Deus não é opção. Quando se torna uma opção na sua vida, já foi embora. Servir a Deus e palavra de Deus é imperativo. Não tem escolha. Vou, não vou, faço ou não faço, paro, continuo. Não. Imperativo. Quando Jesus estava evangelizando o Levi aqui, ele estava sentadinho na coletoria, homem próspero, trabalhando para o império, ganhando muito dinheiro, diga-se de passagem, muito bem, obrigado. Mas Jesus olhou para esse homem e disse: vem e segue. Deus não deu opção para ele. Não tem opção com as coisas de Deus. Servir a Deus é imperativo. Ou é, ou não é. Então, meus irmãos, quando isso acontece na nossa vida, quando nós temos o Evangelho por opção, talvez sim, talvez não, vou, não vou, fico, não fico, isso não é bom, irmãos. Não é bom. E por isso então Jesus está ensinando a orar. E sendo Deus, conhecedor de todas as coisas, conhecedor da natureza humana, do nosso coração, quem conhece mesmo, esquadrinha, como diz o salmista, esquadrinha no Senhor, prova o nosso coração enganoso e perverso, por cima de tudo. Então, por isso que o Senhor Jesus, na oração, ensinando os discípulos, então ele falou: olha, venha o teu reino, que o reino de Deus seja aquele que vai dominar plenamente a sua vida, como o oleiro com o barro, manipular a sua vida toda. Falou sobre o perdão. E hoje nós vamos falar sobre o versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Quando nós lemos esses versículos da Bíblia assim, bem rápido, dá uma impressão no nosso coração de que o versículo ele é tendencioso a nos ensinar e a dizer que se nós então caímos na tentação, foi porque Deus deixou. Foi porque Deus então deixou eu cair na tentação. E não nos deixe cair em tentação. Ah, então eu caí, foi porque Deus deixou. Não. Deus ele não deixou nada. Pelo contrário, Jesus já está ensinando no Sermão da Montanha como orar e a como a se colocar diante do Pai e dizer: Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E nós pensamos que é nos livrar do mal do mundo, nos livrar do mal do próximo. Não, é livrar do mal meu. É o meu mal. Nós temos muito entendimento assim, meus irmãos, que é o outro que vai fazer mal para mim. Não, muitas vezes, e na maioria das vezes, somos nós mesmos que causamos todos os males da nossa vida. Só pelo fato de nós não darmos ouvidos à palavra de Deus e tudo aquilo que nosso Deus nos ensina. É porque não é imperativo na minha vida. Então eu descubro que eu não tenho escolha quando eu vou servir a Deus. É servir ou servir. É fazer ou fazer. Quando a Bíblia fala assim, Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala assim: instrui
A instrução não é perguntar para você se você quer, se você acha certo ou errado. A instrução é ensinar e acabou. E obediência. Ponto. Agora, se o evangelho passar por você por uma opção, então você precisa lembrar muito bem dessa parte da oração, que você vai precisar dela. E não nos deixe cair em tentação. Se o evangelho é uma opção para você, você vai ter que lembrar muito e muito dessa oração que Jesus está ensinando. E não nos deixe cair em tentação. Porque é o que vai acontecer. Porque nós temos um adversário que ele é muito mais forte, muito mais maligno, muito mais maldoso do que nós. E ele está aí fora, armando as suas ciladas. Então Jesus ensinando os discípulos, e não nos deixe cair em tentação. Então você não cai na tentação porque Deus deixou. Não. Porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Esse não é o papel de Deus. E que Deus também não pode ser tentado. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. E não nos deixes cair em tentação. Quando o evangelho passa a ser uma opção, eu tenho opção de ir, de não ir, meus irmãos, nós já caímos na tentação. Não é que nós vamos cair, na maioria das vezes, já caiu. E aí Tiago, no capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Mas como que Deus não foi tentado pelo mal? Quando na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez carne e foi para o deserto, meus irmãos, para ser tentado. Tentado na carne, porque somos frágeis. Tentado na alma, porque somos frágeis. Tentado no espírito, porque somos frágeis. Tentado nas nossas carências, porque nós somos frágeis. Mas por que Satanás ele não teve êxito com Jesus? Porque Jesus ele é Deus. E o mal não pode tentar Deus, porque o mal, ele não encontra brecha em Deus. Presta atenção, por que Deus não pode ser tentado? Porque o mal não encontra uma brecha em Deus. Por isso que ele não teve êxito. E por que ele tem êxito conosco, pastor? Porque nós damos brecha para ele. Sabe por que a gente cai na tentação? Porque a gente dá brecha. Porque o mal encontra uma maneira de entrar em nós e manifestar toda a sua maldade e malignidade. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: nós somos tentáveis. Não tem ninguém aqui dentro ou fora daqui que não é tentável. Não tem ser humano sobre esse mundo que possa dizer: não, eu não sou tentável. É sim, porque senão essa oração de Jesus não tinha sentido.
Então o que Jesus está dizendo para nós? Vocês são fracos, tentáveis, vocês estão expostos neste mundo. Você quando está no mundo, você quando está aí fora, no trabalho, na sua casa, no dia a dia, você está exposto. Tem pessoa que pensa que ele é forte mesmo, mas não é. E não nos deixe cair em tentação. E por que nós somos tentáveis? Nós somos tentáveis, irmãos, porque nós somos mortais. Nós somos tentáveis porque a nossa vida no máximo é 70, 80 anos. E alguns, pela sua robustez aí, vão resistir um pouco mais. Nós somos tentáveis porque nós morremos. Nós somos tentáveis porque ao sair aí fora e ser atropelado, nosso corpo se desfaz. Nós somos tentáveis porque ao sair aí fora e ser diagnosticada em nós uma doença grave, nós somos tentáveis. Porque nós somos fracos. Nós somos tentáveis nas nossas emoções e nas nossas carências, nos traumas da nossa vida, que nós não conseguimos resolver eles. Nós somos frágeis, fraquinhos. Então Jesus está lembrando o seu povo, lembrando os seus discípulos e orando por eles e ensinando eles. E não nos deixe cair em tentação. Então a primeira coisa que se descobre, somos tentáveis, todos nós. E por que o tentador não encontrou êxito com Jesus? Porque não teve uma abertura para o mal. E por que encontra êxito em nós, irmãos? Porque passa do nosso coração ser enganoso e perverso. E o clamor é: não nos deixe cair na tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então não brinca com o pecado, porque uma hora ele te pega. É um homem brincando com uma mulher, é uma mulher brincando com um homem. É uma moça, é um moço. Nós somos tentáveis, irmãos. E aí, se você começar a brincar com o pecado, hoje é uma brincadeira, amanhã é outra brincadeira, é os meus amigos, hoje eu vou sair com eles, amanhã é uma sexta-feira à noite, é um sábado à noite, é um domingo à noite. Nós somos tentáveis, irmãos. E daqui a pouco nós vamos estar que nem o Salmo 1, andando com os escarnecedores na roda dos soberbos. Porque nós somos tentáveis. Porque somos fraquinhos. Jesus ele diz: olha, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas não brinca com a carne porque ela é fraquinha. E você vai cair mesmo. Por isso Jesus diz: olha, e não nos deixe cair em tentação. Pai, nos ajuda. Mas quando as coisas se tornam uma opção, já caímos na tentação. Salmo 39. O salmista no Salmo 39, no versículo 4: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste os meus dias o comprimento de alguns palmos,
e a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. E aí você encontra aquelas pessoas que já passaram dos 80 anos e parece que a pessoa está firme e tal. E aí você olha bem, presta bem atenção. E aí você vai ver que não passa de vaidade, irmãos. Por coisinha pouca, acabou a firmeza. Então por que nós somos tentáveis? Porque nós somos fraquinhos de corpo, fraquinhos de alma, fraco emocionalmente, somos fragilizados, meus irmãos, pelas nossas carências e necessidades. Nós vivemos inquietos, correndo para lá e para cá que nem doido, e corre para lá e corre para cá, porque nós estamos preocupados com o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, o governo e tal. E aí Jesus começa a tratar, por exemplo, dessa inquietação que está dentro do homem, e que ele está sendo fragilizado, e ele é fraquinho, por causa das suas carências. E aí Jesus diz assim, lá no Evangelho de Mateus também, ele fala, olha, o pessoal aí do mundo, eles têm essas mesmas coisas, e eles correm atrás disso. Por que vocês estão assim? Enquanto vocês deveriam estar buscando em primeiro lugar, enquanto vocês, o seu coração e a sua vida, deveriam ter mesmo, por priória, o reino de Deus, por imperativo, servir e amar a Deus sobre todas as coisas, vocês estão inquietos, ansiosos, porque as carências de vocês estão gritando dentro de vocês, e vocês estão achando que eu não sou capaz de cuidar de vocês, ou de fazer o que vocês precisam. Olha, Deus, ele olha para Jeremias e diz assim, Jeremias, eu sou Deus, e eu não posso fazer com a casa de Israel o que o oleiro fez com o barro, e não nos deixes cair em tentação. Qual tentação? A tentação de correr atrás da fadiga e do vento. A tentação que foi lida aqui no livro de Eclesiastes por Salomão. Correr, se fadigar debaixo do sol, viver uma correria de vida. Olha, aí o Salomão falou assim, ó, isso é perca de tempo. Sabe o que você está fazendo com a sua vida? Perdendo. Sabe qual é a verdade? Perdendo. E não nos deixe cair nessa tentação, Senhor. E não nos deixe ser assim. Então por que nós somos tentáveis? Nós somos tentáveis porque somos fracos. E não tem esse nem aquele. E nós estamos prontos para fazer aquilo que está escrito em Mateus capítulo 6. Vamos lá. Versículo 24. E não nos deixe cair em tentação. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Um dia, meus irmãos, pelas opções, eu vou dizer uma coisa para você, presta bem atenção, quero que você olhe como Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo. Eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso por mim, só você pode fazer isso. Eu quero que você então preste atenção, responda para você mesmo. Se você tiver a opção, qual que você escolhe? Nós vamos escolher o Mamon. Nós vamos escolher não servir a Deus. Nós vamos escolher não estar na casa de Deus. Nós vamos escolher não amar a Deus acima de tudo. Sabe qual é a nossa escolha? Quando você tem escolha,
é essa. Agora, se fosse imperativo, que você não tivesse escolha, então, você sempre escolheria o certo, porque é Deus que está escolhendo por você. Você já parou para pensar que as suas escolhas têm levado você cada vez mais para longe? Olha, meus irmãos, eu fico impressionado quando eu leio as Escrituras e vejo a história de Ló. Ele foi para Sodoma e Gomorra com a sua família. Ele foi capturado, feito escravo. O seu tio foi lá, venceu os inimigos, pegou todo o pessoal de Sodoma, salvou todos eles. Ele voltou para onde, irmãos? Sodoma. Quando você tem escolha, você volta para onde? Sodoma. Você não quer ficar perto do tio espiritual. Então, lembrado da questão do pai, a gente ama muito o pai, mas não quer ver o pai, certo? Então é esse tipo de vida espiritual que nós estamos vivendo. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O nosso tentador, ele é mais forte que nós. Ele é mais poderoso. Ele é maligno. E por isso ele tem uma habilidade incrível. Efésios capítulo 6. Ele vive, se move e existe para fazer o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 6. No livro de Jó, quando os filhos de Deus se apresentaram, a Bíblia diz que também o maligno se apresentou lá. Então Deus perguntou para ele: da onde você vem? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Capítulo 6 de Efésios, versículo 11. Então ele é astuto, ele é perspicaz, ele vive para isso, ele só faz isso. O que ele só faz, pastor? Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o que ele fica fazendo? Armando cilada para você e para mim. Porque esse é o seu papel. Ele é forte o suficiente. Ele não é forte como Deus, porque ele não é Deus. Mas ele é mais forte do que nós. E por isso então ele vive, rodeia a terra, passeia por ela, para armar ciladas, para mim, para você, para todos. Para quê? Para cairmos no quê? Na tem. Então por isso Jesus está ensinando os seus discípulos, e orando por eles e ensinando. Quando vocês orarem, por favor, se lembrem, e não nos deixe cair em tentação. E o tentador, ele vai nos tentar mesmo, porque ele já sabe que a maioria das escolhas que uma pessoa tiver. Então, lembrado do que ele falou para Jesus, quando ele colocou Jesus lá em cima do pináculo? O senhor está vendo a glória dos homens aí? O senhor quer salvar eles? É isso? O senhor quer eles para o senhor para salvar? Pode ficar com eles. E o senhor não precisa nem ir para a cruz. É só se ajoelhar diante de... O diabo, ele sempre tem um caminho mais fácil para você. Você já percebeu que o diabo sempre tem uma mulher melhor? Ele sempre tem um marido melhor. Sempre tem, irmão. É impressionante. Ele é
olha, fantástico em arrumar, né, mulher para os maridos. Melhor do que, né, vai ponhando na cabeça do cara, que é melhor do que aquele que tem em casa. Aí as mulheres também, ele vai ponhando na cabeça da mulher, né, que ele tem um marido muito melhor do que esse que está aí. Que esse que está aí não presta. Ah, mas eu tenho uma mulher melhor para você, rapaz. O senhor não precisa nem morrer na cruz. Olha que facilidade. Nem morrer na cruz o senhor não precisa. Eu já vou te entregar eu já vou te dar. É a cilada. É o emprego que tira o cara da igreja. A pessoa está desempregada. Ah, pastor, mas é difícil. Mas quem falou que é fácil? Eu já fiquei desempregado. E não foi 1 mês nem 2 meses, não. Quem falou que é fácil? Fala para mim, meus irmãos. E não nos... Será que no dia que a gente foi orar pelo nosso emprego, pelas coisas que a gente vai fazer, será que eu orei assim, Senhor, não me deixe cair em tentação? Não me deixe assim. Porque eu sou tentável, sou fraquinho, eu sou cheio de carência. E muitas vezes, Senhor, eu fico com dúvida, porque eu não sei mesmo se o Senhor da criação de todas as coisas, do universo, Ele vai conseguir colocar um pão em cima da minha mesa, Ele vai conseguir colocar uma camisa. Talvez você não vai colocar no pé um tênis de R$1.000, mas vai colocar um de 50. Talvez você não vai colocar a camisa da Hollister, mas vai colocar uma camisa de R$10, novinha que tem para vender lá. De 5. Né? Pois é. Talvez você não vai comprar para o seu filho os melhores brinquedos, porque não é o brinquedo que vai satisfazer o seu filho. Não é a roupa. Não é. Não é isso aí não, irmãos. As ciladas de Satanás. Por isso Jesus disse: não nos deixe cair em tentação. E por que nós caímos na tentação, irmãos? Fala para mim por quê. Tiago, capítulo 1. Por que eu e você, nós caímos nas tentações? Tiago, capítulo 1. Versículo 14, versículo 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Porque nós somos atraídos pelas nossas carências. E aí sabe o que acontece com a gente, irmãos? A gente abre mão da identidade pelas nossas necessidades. Presta atenção. Presta bem atenção. Nós abrimos mão da nossa identidade por causa das nossas necessidades. O que é isso, pastor? Certa feita, uma mulher foi conversar com o pastor. E contou para ele lá os pesares da sua vida e o que ela estava propensa a fazer. Aí o pastor então chegou nela e perguntou: irmã, eu quero que a irmã faça um relato para mim da sua vida, como que a irmã se vê. Não, mas o senhor me conhece. Não, é como se eu nunca tivesse visto a irmã, eu não conhecesse a irmã, eu não soubesse nada da sua vida. Eu quero que a irmã se apresente para mim e fale para mim da sua vida, como que a irmã é.
Como que eu sou? Ah, tá. Eu sou uma cristã. Ah, tá. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para a irmã. A atitude que a irmã quer tomar conduz com a sua identidade? Fala para mim. A atitude que você quer tomar conduz com a identidade que você tem de cristão? Fala para mim. Então nós abrimos mão da identidade que nós temos de cristão por causa das nossas carências. E aí então Jesus ele diz: não nos deixe cair em tentação. Tem uma casa lá em Gramados. Eu não fui lá, eu vi por foto. Quando eu já estava aqui de retorno. Ela é enorme. Imensa. Jardins. Hortênsias. A casa é abandonada, é enorme. Tem uma piscina enorme coberta lá dentro. E aí a foto focou na piscina. E está lá um negócio na piscina. Por que essa casa é abandonada? Tem uma corda pendurada lá dentro da piscina. Adivinha o que aconteceu? É a casa? É o lugar? É o dinheiro? É isso que vai estar fazendo diferença na sua vida? Por que tem uma corda então no lugar daquele, irmãos? Porque a pessoa que era dona de tudo aquilo ali, provavelmente não era um cristão. E se era, ele abdicou da identidade, porque ele tirou a própria vida. Então, vamos lá. A sua conduta é de acordo com a sua identidade? Porque quando nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando essa nos atrai e nos seduz. E por que nós somos assim? Mateus capítulo 6. Porque eu não fui capaz de fazer aquilo que o meu mestre ensinou. E o que o meu mestre ensinou? Pedir ajuda. O que é o clamor da oração, meus irmãos? Não nos deixe cair em tentação. É um clamor, é um pedido de ajuda. Senhor, me ajuda. Porque se eu ficar por minha conta, eu vou cair na tentação e o mal, ele vai achar em mim, Senhor, um lugar para ele se manifestar. Para ele aparecer, porque a única coisa que vai acontecer com as nossas vidas, irmãos, quando nós caímos na tentação, é a malignidade e a maldade tomar conta da nossa vida. Porque nós não pedimos ajuda. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação. Então por que eu caí? Eu caí porque eu não pedi ajuda para Deus. Livra-nos do mal. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, que o mal, ele não encontra em nós uma rebelião para tomar conta da nossa vida. Porque a única coisa longe da palavra de Deus, da casa de Deus, que o homem vai ser tomado, é de maldade e de malignidade. O que aconteceu com a família do Ló? Os filhos que não viraram sodomitas, as filhas que não morreram, praticaram o incesto.
E a mulher amava tanto Sodoma que virou uma estátua de sal. Porque o mal encontrou a rebelião para tomar conta dessa vida. Quando o mal encontra uma ocasião em nós, meus irmãos, é aí aonde a maldade ela começa. Livra-nos do mal. O mal não é Deus, porque Deus é um só. O ser maldoso, ele não é Deus. O mal não era para existir. Como o escuro. Por que está escuro? Porque tem falta de luz. Por isso que está escuro. Porque tem falta de luz. Meus irmãos, você sabe por que as pessoas estão no inferno? Elas estão no inferno por falta de revelação, de que os seus olhos sejam abertos, os olhos do entendimento. Sabe por que elas estão no inferno? Por causa disso. O mundo jaz no maligno. Então por que o mundo está no inferno? O mundo está no inferno por falta de revelação da palavra de Deus. Por que as vidas se encontram nessa situação? Porque não pedem ajuda. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando Paulo escreveu aos Efésios, em capítulo 4, versículo 27, ele diz assim: e não deis lado ao diabo. Não deixe ele encontrar uma brecha em você. Não permita isso. E o que as almas então precisam? De cura. Jeremias capítulo 3. Livro do profeta Jeremias. Já estamos quase terminando. Jeremias capítulo 3. O que as almas precisam? De cura. 3:22. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. E quem somos nós, irmãos? Somos os que voltaram da rebelião e pediram perdão a Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Nós somos o da rebelião, e que um dia reconheceram que precisavam do Pai e de perdão. O Senhor é o nosso Pai, nós somos o barro, e o Senhor é o oleiro. Muito bem. E qual é a nossa responsabilidade aí? Se o versículo diz que nós não somos tentados por Deus, mas Tiago diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, qual é o nosso papel de responsabilidade? O que diz Tiago, capítulo 4, versículo 7? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É resistir mesmo. E como nós vamos sair daqui nessa noite? Qual devia ser o nosso clamor? Senhor, não me deixe cair em tentação e sair mais uma vez da sua casa sem tomar uma decisão plena e verdadeira pela sua vontade. Mas me livra desse mal.
Senhor, não me deixe cair nessa tentação mais uma vez. Me livra desse mal, Senhor. Que eu não saia hoje da sua casa com o coração endurecido de novo, para não obedecer sua vontade. Não me deixe cair nessa tentação mais. Me livra desse mal. Quantos vão continuar aqui? Quantos vão sair daqui diferente do que entrou? Pedindo a Deus e clamando: Senhor, por favor, me ajuda. Não me deixe cair mais nas tentações. Me livra do mal, Senhor. Me livra desse mal de sair da sua casa, Senhor, mais uma vez, sem ter tomado uma posição, Senhor. Sem ter entendido, Pai. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Não deixa, Pai, eu sair daqui. Me livra dessa tentação, desse mal, de entender que a minha vida, Senhor, servir a Ti é imperativo. Eu só tenho uma escolha, que é servir a Ti, Pai. Não deixa o inimigo da alma plantar ciladas no meu coração. Não deixa. Quebranta todas as ciladas, Senhor. Quebra, Senhor, todas as algemas. Que eu possa me levantar e dizer, Senhor, olha, pastor, eu ainda não me batizei, eu já aceitei Cristo, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo, pastor. Eu quero fazer parte dessa comunhão bendita. Não me deixe cair na tentação de sair mais uma vez daqui, Senhor, desse jeito. Me livra desse mal. Quebra as algemas, quebra as cadeias. Quebra, Senhor, tudo aquilo que prende a minha vida. Desata, Senhor Deus, os nós. Quebra o meu eu, o meu ego, a minha vontade. Porque Teu é o reino, o poder. Tu pode todas as coisas, Senhor. O maligno, por mais sagaz, astuto que ele seja, nada vai passar, Senhor, por Ti. Teu é o reino e o poder, mas nada vai passar diante da Sua presença, porque o Senhor é o juiz de toda a terra. Nada vai passar, Senhor Deus, aos Teus olhos. Não me deixa, Senhor, sair daqui da mesma maneira que eu cheguei. Me livra, Senhor, desse mal. Tua é a glória. A glória passa pela nossa redenção. Tua é a glória, Senhor, para que o Teu nome seja santificado. Não me deixe sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Não me deixe cair na tentação. Livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Não nos deixe, Senhor. Você pode tomar sua decisão agora. Não me deixa ficar assim, meu Deus. Não deixa o tentador me embaraçar. Tua é a glória para todos sempre. Amém.